Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Nós vamos ler do verso 8 ao 10, depois do 15 ao 21. Lucas capítulo 12, do verso 8 ao 10 e depois do verso 15 ao 21. A partir do verso 8 diz assim: Eu também vos digo, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Verso 15. E ele disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E ele falou-lhes uma parábola dizendo: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo dizendo: o que eu farei? Pois não tenho espaço para guardar os meus frutos. E ele disse: eu farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens, e eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: tolo, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e de quem serão essas coisas que tu preparastes? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Espírito Santo, ajuda-nos a interpretar a tua palavra e dá luz à nossa mente, para que a gente possa entender desse assunto tão importante. E que ninguém saia daqui, Deus, sem entender o que o Senhor quer dizer, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. No capítulo 6 de Mateus, irmãos, Jesus falando sobre esse mesmo assunto, Lucas e Mateus estão narrando a mesma história. Jesus nos dá uma orientação importante para a vida, porque no versículo 34 ele diz assim: não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Põe o texto para mim, por gentileza, Arthur, ele deve estar aí. Isso. Não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. O que significa isso, irmãos? O que Jesus está dizendo para nós aqui é o seguinte: viva um dia de cada vez. Por que você está se preocupando com o dia de amanhã? Por que o dia de amanhã tira a sua paz? Por que o dia de amanhã tira a sua tranquilidade? Viva um dia de cada vez. E, irmãos, hoje nós vivemos entre uma sociedade vítima da ansiedade. E o que é a ansiedade? Ansiedade é o excesso de amanhã. Ansiedade é o excesso de futuro. O que é a ansiedade? É eu viver o hoje cheio das coisas do amanhã, da semana que vem, do mês que vem. Nós acabamos de falar aqui de um planejamento que nós temos para daqui a 5 meses, mas isso não significa dizer que nós vamos viver hoje preocupados se daqui a uma semana, se daqui a um mês nós vamos conseguir ou não. Porque muitas vezes, meus irmãos, a preocupação com o futuro tira de nós a alegria do agora, do hoje. A gente perde a alegria de viver o hoje, porque nós ficamos preocupados e inquietos com coisas que vão acontecer amanhã. Só que por mais importante que seja vivermos um dia de cada vez, porque é importante e é o que Jesus nos orienta, a pergunta a ser respondida, irmãos, é essa: mas e se não houver amanhã? Ok, eu entendi e eu vou viver um dia de cada vez, eu não vou ficar me preocupando com aquilo que ainda não aconteceu. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu vou dizer de novo, isso é dado, estudado, científico, de que 70% das coisas que nos preocupam não acontecem. Você sabia disso?
70% das coisas pelas quais a gente fica ansioso, elas simplesmente não acontecem. Ou seja, você ficou ansioso, e a palavra latina para ansiedade significa esganamento. Você é esganado pela preocupação de 70% de coisas que simplesmente te preocuparam à toa, elas não acontecem. Mas e as outras 30? Você se preocupa 2 vezes. 2 vezes com ela. Agora, por mais que seja importante a gente viver um dia de cada vez, mas irmãos, e se não houver o amanhã? E se os seus olhos, meu irmão, se fecharem hoje e se abrirem num plano que não é esse? Porque é isso que vai acontecer. Se você for dormir hoje e os seus olhos não se abrirem no seu quarto, meu irmão, você vai estar em um outro plano. E se os seus olhos fecharem hoje e se abrirem em uma outra realidade que não seja essa? Talvez você não tenha essa preocupação porque algumas certezas habitam no seu coração. E eu destaquei 3. A primeira, talvez você tenha certeza de que morreu, acabou. A maioria esmagadora dos cientistas acreditam nisso. Nós somos matéria, carbono, morreu, virou lama, virou pó, virou terra e acabou, escuridão total. Meu pai, que hoje é um servo de Jesus, cresceu dizendo isso, morreu, acabou. Tem que viver agora, tem que viver o hoje, tem que viver intensamente, porque esse negócio de céu, esse negócio de inferno, isso não existe. Pastor, morreu, acabou. Então ok, talvez você tenha essa preocupação, e por ter essa preocupação, você não liga muito para o fato de amanhã poder não ser uma realidade para você. Talvez você não se importe muito com isso, porque você tem uma segunda certeza. Talvez você tenha a certeza de que todo mundo vai para o céu. Essa é uma corrente teológica chamada universalismo. E os universalistas acreditam que todo mundo vai para o céu, ninguém vai para o inferno. Todo mundo, todo mundo. No final das contas, a graça vai abarcar todo mundo e levar para o céu. Vai para o inferno apenas Satanás e os seus anjos. Então talvez por pensar que todo mundo vai para o céu, e se você pensa que todo mundo vai, você se inclui nisso. E como o céu é uma certeza, você não se preocupa muito com o dia de amanhã. Ou em terceiro lugar, talvez você tenha a certeza de que mesmo não indo para um lugar melhor, seja esse lugar melhor o que for na sua cabeça, se alguém fizer uma oração por você, o seu destino vai ser mudado. Pastor, tem problema não. Se eu for para o inferno, alguém vai fazer lá um culto para mim, uma missa para mim, uma celebração religiosa qualquer, vai acender uma vela, vai fazer um trabalho, vai fazer uma oração, vai para o monte, não tem problema, porque se eu for para o inferno, se eu morrer agora e for para o inferno, ou se eu for para o purgatório, ou se eu for para um lugar desse, alguém vai orar, alguém vai rezar, alguém vai fazer alguma coisa, e o meu destino vai ser mudado. Só que, meu querido, falando à luz daquilo que eu creio, e eu só posso falar à luz daquilo que eu creio, respeitando a crença de todo mundo, nenhuma dessas realidades é verdade. E se o seu coração estiver firmado nessas realidades, quando não houver amanhã, você estará numa situação muito crítica. Se você acredita que morreu, acabou. Se você acredita que todo mundo vai para o céu. Se você acredita que se alguém fizer alguma coisa por você, depois você muda a rota, muda o destino, a sua situação será, quando os seus olhos fecharem para esse tempo, a sua situação será uma situação muito crítica. E hoje eu quero usar esse texto que nós lemos de Lucas para refletir sobre o que será importante de verdade quando o amanhã não for mais uma realidade para nós. Porque, irmãos, eu já disse isso aqui outras vezes, o que define a nossa eternidade é o agora. É por isso que nós não cremos, à luz da Bíblia,
na teologia ou no pensamento religioso de que uma oração, uma reza, um culto, uma missa possa mudar a nossa eternidade. A gente não acredita nisso. Por quê? Porque a nossa decisão, ela precisa acontecer aqui. A nossa escolha pela eternidade é uma escolha que acontece aqui. E aí, irmãos, baseados nisso, o que será de fato importante quando o amanhã não for mais uma realidade para nós? Em primeiro lugar, quando não houver amanhã, suas escolhas feitas aqui farão toda a diferença. A hora que a morte falar assim, ó, vamos, Luana, vem, Alain, Tim, partiu, Luciano, a hora que a morte disser, ei, vamos, o que será importante de verdade são as escolhas e decisões que nós fizemos aqui. Porque quando não houver mais amanhã, nós não teremos mais a possibilidade de escolhas e decisões. Depois que a gente morrer, irmãos, não haverá mais a possibilidade da gente dizer assim, não, agora eu quero ir para o céu, agora eu quero ir para a eternidade ao lado do Senhor, agora eu quero mudar o meu caminho, agora eu quero mudar a minha rota. Para onde a gente vai, diz o Senhor Jesus, há um abismo intransponível entre o céu e o inferno, entre a morte eterna e entre a vida eterna. E aí, depois que a gente parte dessa vida, e depois que o amanhã não é mais uma possibilidade, nós não podemos mais fazer escolhas, e é por isso que tudo que tivermos que decidir e escolher, precisa ser agora. Olha o que Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Ou seja, todos que disserem agora, hoje, em vida, Jesus é o Senhor. Mas quem negar diante dos homens será negado diante dos anjos, porque naquele dia não haverá mais tempo de dizer Jesus é o Senhor e mudar o seu destino eterno. E é por isso, meus irmãos, que a maneira como nós nos comportamos aqui decide a nossa eternidade. É a maneira como nós nos comportamos no agora que define qual será a minha eternidade, qual será o meu futuro eterno. A eternidade é uma escolha que a gente faz hoje, e essa escolha só pode ser feita se a decisão for por Jesus. Meu irmão, a eternidade, ela não pode ser acessada, e quando eu falo eternidade, eu estou falando de eternidade com Deus. A eternidade não pode ser acessada se essa eternidade ou essa decisão e essa escolha não passar por Jesus. Olha o que diz o texto de Romanos capítulo 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O que o texto está dizendo é o seguinte: se com tua boca confessares agora, hoje, consciente, em vida, que Jesus Cristo é o Senhor, você compra o seu bilhete para a eternidade. Você compra o seu passaporte para a vida eterna. Quando a gente declara que Jesus é o Senhor, quando a gente recebe o Senhor Jesus no nosso coração. Se não houver amanhã, meu querido, e a sua escolha for por Jesus, a sua eternidade será ao lado de Deus. Se o amanhã não for uma possibilidade para você, e quando ele não for uma possibilidade para você, se no seu coração você tiver feito uma escolha por Jesus, o seu destino vai ser ao lado de Deus. Se não houver amanhã, não importará a filosofia que você adotou em vida. Não será importante. Se não houver amanhã, não importará o seu espectro político, direita, esquerda, centro, progressista, liberal, conservador, de nada vai adiantar. Se o amanhã não for uma possibilidade, o que importará de verdade foi quem você confessou como Senhor da sua vida.
Quando você chegar no céu, Deus não vai pedir o seu título de eleitor. Quando você chegar no céu, Deus não vai pedir os seus diplomas. Quando você chegar no céu, Deus não vai querer saber quanto você entregou de dízimo ao longo da vida, conquanto seja importante, mas não é o que Ele vai te perguntar. Quando não houver amanhã, e você chegar na presença de Deus, porque, irmãos, todos vão à presença de Deus, evangélicos, budistas, o islâmico, o católico, todos, o ateu, quando morrerem, vão à presença de Deus, e o que vai importar naquele dia, será qual foi a escolha que a gente fez. Em segundo lugar, quando não houver amanhã, o que você aceitou ou rejeitou fará toda a diferença. Irmãos, a gente vive abraçando e abrindo mão de tantas coisas na vida, é assim ou não é? Se você olhar para a sua vida agora pelo retrovisor, quantas e quantas coisas você deixou pelo caminho, você abriu mão? E quantas outras coisas você abraçou e carrega com você até hoje? Quantas escolhas você fez? Quantas coisas você disse para elas, eu não quero? Quantas coisas você disse, eu não aceito? Para quantos lugares você não foi? Para tantos outros você foi? Quantas coisas você não quis viver? Quantas outras você viveu intensamente? Porque a nossa vida, irmãos, é uma vida de sims e de nãos, de quero e não quero, de aceito e não aceito. Só que ao final da vida, quando não houver amanhã, o que você aceitou ou rejeitou fará toda a diferença. Só que poucas vezes a gente para refletir na importância dessas coisas que a gente aceitou ou rejeitou. A gente vai vivendo. Bom, deixa eu ver o que é importante que eu aceitei na vida e o que é importante eu ter rejeitado. Quantas coisas você já incluiu na sua vida que você se arrependeu depois, meu irmão? Será que esse é um pecado só meu? Quantas coisas você trouxe para a sua vida que depois você botou a mão na cabeça e pensou assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Por que eu fui para esse lugar? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz essa escolha? Às vezes, irmãos, a gente toma umas ações e atitudes que a gente se arrepende muito depois. E quantas coisas você abriu mão e que hoje te fazem muita falta? Quantas e quantas coisas ao longo da vida você abriu mão e hoje, quando você olha, você diz assim, caramba, por que eu abri mão disso? Eu podia ter insistido mais, eu podia ter apertado mais o cinto, eu podia, sei lá, fazer alguma coisa, coisas que ao longo da vida a gente foi deixando para trás e que a gente se arrepende muito e hoje faz falta. No versículo 10, Jesus faz um alerta importante, só que muito mal interpretado pela igreja, porque no verso 10 ele diz o seguinte, e todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E a igreja faz uma salada nessa história de blasfemar contra o Espírito Santo. Quando a gente era adolescente lá em Tribobó, a gente tinha muitos amigos da Assembleia de Deus. E tinha um escurinho, Zaqueu, guitarrista. E quando a gente estava junto, que a gente fingia, por exemplo, que estava falando em língua, rapaz, não faz isso não, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, você vai perder a salvação. Só que, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, não há perdão para quem não aceita a salvação. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que blasfemar contra o Espírito Santo é não aceitar o convencimento dele. Eu estou pregando aqui agora, por exemplo, e há uma batalha espiritual, e nessa batalha, o inimigo está falando ao seu consciente assim, olha, bobagem, que besteira que esse pastor está falando, não tem nada a ver esse negócio de aceitar Jesus para ir para o céu.
Só que nessa batalha também tem um Espírito, que é o Espírito Santo, dizendo para você assim: é verdade, você precisa aceitar, você precisa crer nessa mensagem, porque se você não receber o Evangelho, e se não houver amanhã, o seu destino será um destino muito ruim. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É recusar essa voz, é não aceitar essa voz, é dizer o seguinte: eu não quero essa salvação. E aí, como terá salvação para você se você não quiser? Vamos imaginar que eu dou um tiro na minha cabeça aqui agora, na têmpora. Bom, eu tenho como me arrepender? Eu tenho como voltar atrás? Negativo. No mundo espiritual é mais ou menos isso, meu irmão. É um suicídio espiritual. Não tem perdão. Não é porque Deus não te perdoa, é porque não tem jeito. Eu não quis ser salvo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Mas pastor, o que tem a ver isso com a palavra de hoje sobre a possibilidade de não haver amanhã? É que Jesus te oferece a garantia de um amanhã eterno com Ele. Jesus garante para você e te oferece: olha, há a possibilidade de você viver eternamente ao lado do Senhor, só que Ele não te obriga a aceitar esse amanhã. Ele tem a eternidade, ela é sua. Ele está dizendo: ó, está aqui, ó, eu tenho uma vida eterna para você, só que Jesus não te obriga a aceitar a eternidade com Ele. Meu irmão, minha irmã, se o amanhã não existir, e nós não tivermos aberto o nosso coração para Jesus, as portas da eternidade com Deus estarão fechadas para nós, e isso é muito sério. Se não houver amanhã, e nós não tivermos tomado uma decisão ao lado de Cristo Jesus, o Messias, Jesus de Nazaré, pode ter certeza que isso será algo muito sério para nós. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus falando à igreja, mas a gente usa esse texto aplicando ao que Jesus faz na vida. Jesus, ele diz que está à porta e bate, e que se nós abrirmos a porta, Ele vai cear conosco e nós vamos cear com Ele. O que ele está dizendo? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e me relacionar com você. Eu vou cear com você, você vai cear comigo, nós vamos compartilhar o pão. Mas Ele não diz que está com o pé na porta, Ele diz que está batendo e dizendo para você: deixa eu entrar, deixa eu entrar. Meu querido, se não houver amanhã, ter aceitado abrir a porta do coração ou não, fará toda a diferença para a sua eternidade. Eu faço votos que o amanhã seja uma realidade para você e para mim também, mas se não for, ter aberto a porta ou não, fará toda a diferença para a nossa eternidade. E em terceiro lugar, se não houver amanhã, onde estiver o nosso coração, fará toda a diferença. Nesse texto, Jesus conta a parábola de um homem que depositou seu coração e a sua confiança nos bens que ele tinha. A gente leu. Contas pagas, dinheiro no banco, está sobrando. Olha só, celeiros todos abarrotados. Não preciso de mais nada, não. Alma, come, folga, bebe, bota o pé em cima da mesa. Se preocupa com amanhã, não. A gente não precisa de mais nada. E aí vem a voz de Deus dizendo: louco. E se hoje pedirem a sua alma? E se não houver mais amanhã? O que você vai fazer com esse carro? O que você vai fazer com essa casa? O que você vai fazer com esse dinheiro? E o que essas coisas podem fazer por você? Louco, você está louco. Não é isso importante, não é nisso que o seu coração tem que estar.
Meu irmão, guarde essa palavra. Se o céu estiver no meu coração hoje, ele será o meu destino eterno quando não houver amanhã. Se o céu estiver no meu coração agora, hoje, se não houver amanhã, o céu será o meu destino eterno, porque hoje eu coloquei ele aqui, porque eu vivo aqui, eu faço as minhas coisas aqui, eu planejo as coisas aqui. Nós como igreja acabamos de falar de um projeto, nós estamos olhando para daqui a 5 meses, mas se eu não chegar a esses 5 meses, se eu ficar pelo caminho, o céu habita no meu coração, e como o céu habita no meu coração hoje, é para lá que eu vou. Agora, meu irmão, se o que habita no seu coração é o dinheiro, são os bens materiais, se o que habita e domina a sua vida é o trabalho, são as paixões desse mundo, são as coisas dessa vida, se o céu não é uma realidade para você aqui na terra, meu irmão, dificilmente o seu destino vai ser lá, porque os nossos pés tocam a terra, mas o nosso coração tem que bater no céu. Guarda essa palavra, meu irmão, os seus pés tocam a terra, mas o seu coração, ele precisa bater no céu. O céu não será o nosso destino se o nosso coração estiver nos bens da terra, nas preocupações dessa terra. O nosso destino só será o céu quando não houver amanhã, quando o céu for a coisa mais importante para nós. Meu querido, minha querida, e se Deus pedir a sua alma hoje? E se Deus te chamar para a presença dEle hoje? E se o amanhã não for uma possibilidade para você, qual será o seu destino? Se Deus te chamar hoje, você está pronto? Jesus em João 14,6 diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém chega à presença eterna de Deus se não for por Ele. E talvez alguém pergunte, mas pastor, por que só Jesus tem a chave do céu? Porque só Ele encarou a cruz, e só Ele venceu a morte. Nenhum outro fez isso por mim e por você. A Igreja Batista não fez isso por nós. Nenhuma outra religião fez isso por nós. Quem encarou a cruz e quem venceu a morte foi Jesus, e é Ele a quem pregamos. E é por isso que Ele diz ser o caminho, é por isso que Ele diz ser a verdade, é por isso que Ele diz ser a vida. E ninguém chega a Deus se não for por Ele. Você precisa tomar uma decisão hoje, para que o amanhã deixe de ser uma preocupação para você. Meu irmão, deitar, eu sei que o que eu falo é muito pesado para alguém, mas meu irmão, deitar a sua cabeça no travesseiro e entregar o seu espírito para Deus, é fruto de muita confiança, de que é para lá que você vai. É resultado de uma paz, que só quem tem essa certeza vive. Então hoje, ao deitar a cabeça no seu travesseiro, se você não abrir os olhos amanhã, para onde você vai? Você está pronto? E como eu dizia, você precisa tomar uma decisão hoje, para que o amanhã deixe de ser uma preocupação e a eternidade passe a ser uma certeza. Porque quando a gente faz essa decisão hoje, agora, quando a gente toma essa decisão e a gente coloca o nosso coração em Jesus, o amanhã deixa de ser uma preocupação e a eternidade passa a ser uma certeza.